A paz de Jesus, meus irmãos, depois de muito tempo, eis-me aqui novamente, para trazer um conteúdo para nós que somos servos de Deus em um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Hoje eu quero trazer para nós um conteúdo sobre o núcleo de serviço dos nossos grupos de oração. Então, nós precisamos entender o que é o núcleo de serviço, porque isso agrega muito para a nossa caminhada enquanto membros do grupo de oração, enquanto membros da Renovação Carismática. Por quê? Porque talvez você, como aconteceu comigo, faça parte de um núcleo e não sabe muito bem o que se passa, como que acontece, que a gente acha que foi ali apenas para rezar com os outros coordenadores, porque é uma função, então como eu sou o coordenador, eu tenho que estar ali para estar rezando junto. E vai além disso o núcleo de serviço. Como a gente diz, é um núcleo, então é um grupo ali de serviço. Então nós estamos ali para servir a Deus. Então dentro disso nós precisamos entender. O núcleo de serviço é o primeiro momento do grupo de oração. É dali que sai todo o discernimento daquilo que o grupo de oração vai realizar, da caminhada do grupo de oração. É através das pessoas que fazem parte do núcleo de serviço que Deus manifesta aquilo que Ele quer para a caminhada do grupo de oração. Então é o primeiro momento do grupo de oração, é o núcleo de serviço. Ele é responsável pelo planejamento do grupo de oração, ele abrange todos os serviços e ministério. Por que ele abrange todos os serviços e ministério? Porque todo coordenador que está ali dentro do grupo de oração, ele é membro do núcleo de serviço. E é um pequeno grupo de servos de Deus, um pequeno grupo de servos de Deus, que nós dizemos que nós somos servos de tal ministério, somos servos do grupo de oração, não. Eu sou servo de Deus e participo do grupo de oração, sou membro do grupo de oração, amo o meu grupo de oração, mas eu sou servo de Deus. Vou para cá, Servo de Deus. Então, um pequeno grupo, porque se for gente demais, vira bagunça também. A gente precisa ser um pequeno grupo para nos reunirmos, para discernirmos, para vivermos ali a espiritualidade e a estrutura para levar aquilo que Deus quer para o nosso grupo de oração. Entendendo isso, que precisa ser um pequeno núcleo, um pequeno grupo de servos, a gente vai ver então de que forma que é composto esse núcleo de serviço. Então o núcleo de serviço é composto por o atual coordenador do grupo de oração, o ex-coordenador do grupo de oração. Nossa, Ricardo, o ex-coordenador enjoa demais. Misericórdia, tem que estar aqui. Ele vai querer ficar dando palpite demais nas coisas. O povo vai querer, às vezes, tratar ele como o atual coordenador, não vai dar moral para mim. Meus irmãos, é importante que o ex-coordenador esteja no núcleo de serviço, porque ele vai nos ajudar no discernimento da nossa caminhada. Ele esteve com o cajado, que atualmente está com outro servo de Deus, porém, ele é uma pessoa de caminhada, uma pessoa que tem a experiência, a pessoa que estava ali e que vivenciou particularidades que o coordenador de grupo vivencia e que talvez o coordenador atual ainda não vivenciou e precisa de alguém que o oriente dentro desse processo. E também por toda a experiência vivenciada, o ex-coordenador precisa estar ali. Além então do coordenador atual, do ex-coordenador, os coordenadores de ministérios também fazem parte do núcleo de serviço. Além dessas pessoas, Ricardo, pode ter mais alguém? Sim, meus irmãos, nós podemos convidar algumas pessoas. Eu sugiro que no máximo 2, caso haja a necessidade de que esse convite seja feito. Porque talvez o núcleo já está um número razoável de pessoas, são pessoas maduras, então não tem necessidade de se convidar outras pessoas para serem conselheiras ali dentro do núcleo, serem membros do núcleo de serviço. Porém, eu sinto a necessidade de que precisa, Ricardo, de mais algumas pessoas. Então, como devem ser essas pessoas? Essas pessoas devem ser pessoas maduras na fé e maduras na vida. Mais à frente nós vamos entender um pouco melhor sobre isso, mas precisam ser pessoas maduras na fé e pessoas sigilosas. Porque o que acontece no núcleo, algumas coisas têm que ficar ali, não pode sair para fora. É importante nós entendermos isso. Dentro disso, então, nós vamos entender um pouco mais sobre essa questão do núcleo de serviço, sobre as finalidades do núcleo de serviço. E uma das finalidades do núcleo de serviço é avaliar
É avaliar o quê? Avaliar um todo que acontece no grupo de oração, em especial a reunião de oração. Ali na reunião de oração nós precisamos, enquanto núcleo de serviço, avaliar como foi a reunião de oração. A pregação, a oração, a animação, ela foi acolhida pela assembleia, pelas ovelhas que ali estavam? Se foi, de que forma que ela foi acolhida pelas pessoas? Como nós podemos perceber que ela foi acolhida? Dentro dessa reunião de oração aconteceu a manifestação dos carismas, a prática dos carismas foi vivenciada. O que aconteceu de verdade ali no grupo de oração? É importante que a gente fale sobre isso para a gente poder contribuir para o nosso crescimento enquanto grupo de oração, nossa caminhada enquanto grupo de oração. Talvez não aconteceu nada disso. Então nós precisamos entender as causas. Por que não aconteceu? Por que não aconteceu a prática dos carismas? Por que a palavra não foi acolhida? Por que as pessoas não se abriram à oração? E aí nós vamos discernir isso. E depois nós vamos discernir como sanar essas causas do que não foi tão bom, para poder fazer com que a graça de Deus aconteça. Outra situação é acompanhar e assistir. Acompanhar e assistir quem? Acompanhar e assistir os nossos membros do grupo de oração, os servos de Deus que ali fazem parte. Está junto, está pastoreando, está cuidando, está próximo. É revezar na condução da reunião de oração. O que é revezar na condução de oração? Sabe ali aquele início, aquela oração do início, após a animação, o ciclo carismático de oração. Mais para frente eu vou postar aqui um conteúdo, entendendo, explicando o ciclo carismático de oração para nós. Eu já fiz isso sobre a condução de oração e agora eu vou fazer um pouco mais aprofundado sobre o ciclo carismático. Esse momento de oração, esse ciclo carismático, ele é conduzido por um membro de núcleo. Porém, pode sim convidar pessoas, como eu já disse antes, para conduzir, sim. Porém, é importante que os membros do núcleo de serviço façam, porque a principal função nessa condução de oração é conduzida pelos membros do núcleo. Então se reveza, para não ficar sempre a mesma pessoa fazendo. Há esse revezamento na condução. O núcleo intercede por tudo o que acontece no grupo de oração. Ou seja, Ricardo, e a intercessão? A intercessão intercede? Intercede. Mas o núcleo é o principal intercessor do grupo de oração. É o núcleo de serviço. Então tem que se rezar intercessão, clamar forte a intercessão pelos ministérios, pelos membros do grupo de oração, pela reunião de oração que vai acontecer semanalmente, pelo grupo de perseverança onde ele acontece. É preciso ter essa intercessão. E prepara as reuniões do grupo. Como, Ricardo? Prepara a reunião de oração. A pregação, meus irmãos, que vai acontecer, o tema sai ali do núcleo. E ali vai ser discernido. Como que vai ser a nossa ornamentação do dia da reunião de oração? Como que vai ser a acolhida? Ali a gente se estrutura, ali a gente organiza, ali a gente prepara. Como que vai ser a arrumação das cadeiras? Então se prepara as reuniões. Aqui eu estou citando a reunião de oração, mas todas elas são preparadas pelo núcleo de serviço. Então essa são algumas das finalidades do núcleo de serviço. Mas os principais objetivos do núcleo de serviço são louvar, orar, e quando eu digo orar eu quero dizer clamar o Espírito Santo, interceder e discernir e aplicar as orientações para o grupo. São as 4 principais que a gente precisa vivenciar: louvar, orar, interceder e discernir. As outras finalidades são muito importantes, mas as principais são essas. Nós precisamos evangelizar e formar os membros do grupo e levá-los a uma experiência de Deus e vida no Espírito Santo. Ricardo, aqui nós temos o Ministério de Formação, então fica mais tranquilo para nós, núcleo. Não, o principal formador do grupo de oração é o núcleo de serviço. O Ministério de Formação forma, sim, todo mundo, mas é preciso que o núcleo de serviço participe de um processo de formação. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo módulo básico.
Estou dizendo formar aonde é necessário. Ou seja, organizar formações para que aconteça, para que os membros do núcleo possam ser formados. E a gente traz a palavra de Deus quando Jesus nos diz que a casa sobre a areia, ela vai embora, mas a casa sobre a rocha, ela permanece. Ou seja, o membro que é bem alicerçado, que é bem estruturado, que é bem formado, ele constrói a casa sobre a rocha. Muitas pessoas nessa pandemia sumiram, meus irmãos. N motivos, mas muitos porque a casa estavam alicerçadas sobre a areia. Não foram formados, não tiveram o alicerce para que a casa fosse sobre a rocha. Então a gente, enquanto núcleo de serviço, nós precisamos formar os membros do grupo de oração. O perfil ideal para os participantes do núcleo de serviço. Constância na reunião de oração. Tem que ser pessoas que participam das reuniões de oração. Se a pessoa participa uma vez por mês, não dá. A gente precisa ver frutos de conversão pessoal nessa pessoa, que ela quer todos os dias mudar de vida. Todos os dias ela quer ser de Deus. A gente tem que ver que é uma pessoa responsável. E quando eu digo responsável, enquanto servo de Deus, enquanto membro do grupo de oração e na tua vida pessoal. Maturidade humana e espiritual, como eu já falei anteriormente, maturidade na fé, maturidade no dia a dia humano. Equilíbrio emocional. Não pode ser uma pessoa desequilibrada emocionalmente, que qualquer situação que eu digo assim, você diz algo, a pessoa se sente ofendida, a pessoa começa a chorar, faz drama, fica magoada. Então a pessoa tem que ter um equilíbrio emocional. Ela precisa ter uma reputação moral e espiritual ilibada. Ou seja, ela precisa ser uma pessoa que tem uma reputação que é bem vista. A gente tem o hábito de dizer assim, não, eu preciso que Deus me veja, os outros não precisam. Precisa, meus irmãos. Nós vivemos em um meio humano. Nós não podemos ser simplesmente humanos, nós temos que ter o nosso espírito elevado. Porém, nós vivemos em um meio humano. E as pessoas vão vir ao grupo de oração, vão vir buscar a Deus no grupo de oração por meio de nós. Se eles não virem em nós uma postura, uma reputação, ver que nós realmente somos de Deus, eles não vão vir, porque vão saber e vão entender o contra-testemunho. Carisma de liderança. Os membros do núcleo precisam ter um carisma de liderança. É preciso ter um senso eclesial. É preciso entender, quando dizemos eclesial, estamos falando da igreja. É preciso entender o que a nossa igreja nos orienta, o que a nossa igreja tem enquanto doutrina, o que a nossa igreja nos pede, a obediência aos nossos sacerdotes, a obediência ao nosso Papa. Inclusive você que está me assistindo, se quiser ficar chateado comigo, fique. Se quiser postar um comentário aí falando mal de mim, fale, não me importo, não tem nada a ver com isso, porém eu obedeço a Jesus Cristo e como dizem por aí, eu preciso estar preocupado com aquilo que ele diz de mim. Porém eu preciso também estar preocupado com os outros dizem, enquanto servo de Deus, membro sim. Porém nesse quesito, eu não tenho preocupação nenhuma com o que os humanos vão dizer de mim. Se você é um cristão católico e você fala mal do Papa, você está cavando a sua cova para o inferno. Desculpa dizer isso para você. Ele foi escolhido por Deus para ser o Papa. Se você não concorda com ele, você tem o seu direito de não concordar. Porém, se você discorda daquilo que ele diz, se você fala mal dele, você está discordando da igreja. Se você está discordando da igreja, você está discordando do Pedro, tu és pedra, e sobre essa rocha edificarei minha igreja. Tudo que ligares está lá ligado no céu, tudo que desligares está lá. Foi Jesus que instituiu. E se você discorda do Papa, você não é católico. Desculpa te dizer isso. Você tem o direito de gostar de quem você quiser e de quem você não quiser. Porém, o Papa é o Papa. Então, acabou. Esse é o assunto. Então, nós precisamos ter um senso eclesial, ser obediente aos nossos sacerdotes, aos nossos párocos. E precisamos entender aquilo que a nossa igreja nos diz. Relativa aceitação comunitária, ou seja, a comunidade precisa nos aceitar, meus irmãos. A comunidade precisa nos aceitar. Se a comunidade não nos aceita, não gosta de nós, como que nós vamos evangelizar se ninguém gosta de nós? Entende isso? Entre outras características, pessoas menos indicadas para pertencerem ao núcleo de serviço. As pessoas que não vivem isso. Tudo isso que eu falei. Elas não são indicadas para estar no núcleo de serviço. Então, a reunião do núcleo de serviço. A reunião do núcleo de serviço é um momento da experiência de Pentecostes. É preciso que ali seja um cenáculo de Pentecostes, quando estivermos reunidos. Como que a repetição daquele cenáculo.
A gente precisa fazer com que ele seja atual, que esse Pentecostes seja atual, que aconteça ali o cenáculo. Privilegiar a escuta profética do Senhor. Hoje nós não escutamos mais profeticamente, meus irmãos. Nós precisamos fazer o silêncio e escutar aquilo que o Senhor tem para dizer. Precisamos fazer a escuta profética, visando então o direcionamento do nosso grupo de oração. O núcleo de serviço deve rezar e rezar para que o Pentecostes se repita para ele e para todos aqueles que são chamados, de acordo com a vontade de Deus. E que seja renovada as manifestações do carisma. Importante, o núcleo de serviço ele deve se reunir toda semana. Toda semana. Com dia e horário definido. E que não seja muito distante da reunião de oração. Por exemplo, a reunião de oração acontece aqui no grupo de oração que eu participo, acontece na quarta. O nosso núcleo de serviço acontece na quinta. Porque para não dar tempo de passar demais, para esquecer, para estruturar, então no máximo 1, 2 dias depois da reunião de oração, você faça com que o núcleo de serviço aconteça, que o núcleo de serviço de vocês possam acontecer. Os membros do núcleo de serviço devem fazer uma pequena reunião, experiência de Pentecostes, meia hora antes da reunião de oração. Ou seja, é importante que todos os membros do núcleo de serviço possam, não vou dizer sempre, porque a gente sabe que acontecem imprevistos e às vezes não dá para todos estarem ali. Mas é importante que se reúna 30 minutos antes da reunião de oração para que se faça ali primeiro uma experiência de Pentecostes para esses membros, porque serão um canal da graça de Deus para a Assembleia. Então, nós precisamos sermos batizados primeiros, para que possamos ser autênticos canais para que Deus possa fazer a tua graça na vida dos nossos irmãos. Finalizando, meus irmãos, esse momento, quero deixar essa seguinte frase aqui. Fazer parte do núcleo de serviço não é condição de destaque. Muita gente acha que fazer parte do núcleo de serviço é condição de destaque. Eu quero fazer parte do núcleo porque eu vou ser importante, porque eu vou ser tratado diferente, porque as pessoas vão me ver, vão me reconhecer. E não é condição de destaque, não é estrelismo. Mas é um posto de serviço aos irmãos. Quem faz parte do núcleo de serviço tem que servir muito mais do que os outros. E quando é necessário servir aos irmãos muito mais do que os outros, é fazer coisas às vezes que eu não gosto, que eu não quero. Mas para quê? Para que Jesus seja o destaque na vida de cada um de nós. Em especial na nossa, mas que seja transmitida ardentemente e fortemente na vida dos nossos irmãos. Meus irmãos, esse é o núcleo de serviço e que nós precisamos, então, entender a importância de viver bem o nosso núcleo de serviço nos nossos grupos de oração. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, se você quiser, se você puder, para que nós possamos juntos deixar que o Senhor possa moldar os nossos corações segundo ao coração dele. Senhor, nós queremos te clamar agora, Senhor, o teu Espírito Santo para vir moldar os nossos corações. Que o teu Espírito Santo possa vir nos conduzir, Senhor, para que nós possamos bem vivenciar a missão, o chamado que o Senhor fez a cada um de nós, para que sejamos membros desse núcleo de serviço, Senhor, sendo canal, Senhor, da tua palavra, dos teus direcionamentos, para bem conduzir a caminhada dos nossos grupos de oração. Senhor, eu já não quero mais viver as minhas vontades, Senhor, eu já não quero mais viver aquilo que é desejo pessoal meu e indicar, Senhor, para que aconteça dentro do grupo de oração aquilo que eu quero, mas indicar, Senhor, e orientar, Senhor, para que possa acontecer aquilo que é a tua vontade, Senhor. Senhor, purificai a minha vida, purificai meu coração, purificai os meus ouvidos, Senhor, para que eu possa fazer com ardor, Senhor, e escutar a tua palavra profeticamente, Senhor, para que nós possamos bem vivenciá-la nos nossos núcleos de serviço. Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar agora a entregando o núcleo de serviço do teu grupo de oração. Você que faz parte desse núcleo, você que não faz, que acompanha, aí dizendo, Senhor, derrama teu Espírito Santo sobre o núcleo de serviço, sobre todos os membros, Senhor, deste núcleo de serviço que direcionam, que orientam, que conduzem o nosso grupo de oração. Que o Senhor possa derramar o teu Espírito Santo, Senhor, e realizar ali um cenáculo de Pentecoste na vida de cada um deles, e que o fogo seja transmitido e espalhado por todo o nosso grupo de oração. Senhor, nós pedimos, Senhor,
que a graça de Pentecostes possa acontecer na vida de cada um, na vida dos membros do nosso núcleo de serviço, Senhor. E meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar agora a clamar esse Espírito Santo sobre você. Senhor, derrama teu Espírito Santo agora sobre a minha vida. Vai dizendo isso. Derrama teu Espírito Santo agora sobre o meu servir, sobre a minha missão, sobre o chamado que o Senhor confiou a mim, Senhor. Para que eu possa ser esse servo teu, Senhor, dentro do grupo de oração, segundo a tua vontade, segundo o teu coração. Que o teu Espírito Santo seja o combustível que me faz locomover. Eu não quero mais, Senhor, servir de acordo com aquilo que eu acho que é certo. Eu quero servir, Senhor, de acordo com aquilo que tu sonhou para que fosse o meu servir. Mas acima de tudo eu quero servir, Senhor, segundo a tua vontade, Senhor. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo para nos guardar. Envia o teu Espírito Santo para nos conduzir. Abençoa o nosso grupo de oração. Abençoa, Senhor, a vida dos nossos sacerdotes, em especial do Santo Padre, o Papa Francisco, Senhor. E dai, Senhor, cada vez mais a nós, Renovação Carismática, a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, Senhor, a graça, Senhor, de viver plenamente a tua vontade no nosso meio, Senhor. E nós já te louvamos, Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque nós temos a convicção e a certeza que o Senhor ouve as nossas preces e as nossas súplicas, e que o teu Espírito Santo é derramado abundantemente, Senhor, nas nossas vidas, sobre o nosso grupo de oração, sobre o nosso núcleo de serviço, sobre a nossa igreja, e que o Senhor nos protege, nos cela com o teu amor, com a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus Redentor, por ser o nosso Deus Salvador. Para encerrar, eu quero te convidar a ouvir a nossa música tema do ano de 2022. Majestoso, incomparável, esse é o nosso Deus. Majestoso, incomparável, teu nome está acima de todo nome. Tu és amor. Canta isso, meu irmão, canta isso. Teu nome está. Teu nome está acima de todo nome. Tu és amor. Tu és amor. Abre teu coração, solta tua voz e canta isso. Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro louvor, honra, glória e poder. Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro louvor, honra, glória e poder, impera sobre nós. Impera. Amém, meus irmãos. Amém. Logo, logo eu volto com outro conteúdo. Não vou demorar tanto quanto antes. Tive vários problemas ao longo desse período, mas nenhum deles abalou. Deus sempre presente, Deus sempre em primeiro lugar, e vai continuar sendo assim. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Logo, logo um conteúdo novo aqui no nosso canal. Deus abençoe. Encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.